WeWork pediu falência e podemos ver outras empresas seguindo o mesmo caminho, infelizmente. Por que não é uma novidade? Por que nesse canal e tantos outros que estudam ciclos econômicos a gente falava que isso deveria e poderia acontecer num futuro breve? Vamos entender justamente por que isso se deu e quais as consequências que podem trazer do que ainda pode vir com outras empresas da mesma proporção. Pois bem, o WeWork pediu falência, que é o chamado Chapter 11, o capítulo 11 da lei americana, que é semelhante à recuperação judicial brasileira. Talvez, já começam rumores de que ela pode seguir o mesmo caminho no Canadá, mas por enquanto a filial brasileira continua funcionando novamente. Mais uma sofrendo as consequências da época do dinheiro barato, que agora acabou, e essa época do dinheiro barato que durou praticamente uma década foi justamente pelos movimentos de injeção de capital, intervenção econômica, que a princípio parece que está tudo bem, mas que no médio e no longo prazo cobra seu preço, e o preço pode ser falências, demissões, mais pessoas na rua, inadimplência. É isso que a gente vai aprofundar um pouquinho aqui. Esse ciclo de juros baixos terminou quando o Federal Reserve, o Banco Central americano, em abril de 2022, começou a subir os juros. Foi a maior alta de juros num curto período de tempo na história recente. O que nós vimos foi o juros saindo de muito próximo a zero para 5,5%, que é o patamar que se encontra agora nos Estados Unidos. Conforme conseguimos ver aqui nessas imagens, são três gráficos diferentes. Os dois de cima, o que a gente vê é o mesmo gráfico, simplesmente numa escala de tempo diferente. Partindo do primeiro, aqui à esquerda, o que nós vemos é o processo de aumento de taxa de juros desde abril do ano passado, de 2022. Veja que foi uma escalada muito alta da taxa de juros nos Estados Unidos, que obviamente vem acompanhando no restante do mundo. Na Austrália, que subiu pela 13ª vez consecutiva, na Inglaterra, na Suíça, na zona do euro como um todo, no Brasil, que o processo iniciou antes, enfim, um movimento de correção dos excessos praticados pelo Banco Central ou pelos bancos centrais ao longo dos últimos anos. Quando olhamos aqui o gráfico à direita, a gente vê esse longo processo que começou ali por volta de 2009, mantendo a taxa de juros praticamente em zero, onde a gente vê a flecha vermelha aqui. Fazendo um parênteses, por que é que a taxa de juros caiu tanto nesse patamar? Pois bem, vemos uma lógica como qualquer ativo. Um produto ou serviço que tenha abundância dele, o preço cai. O dinheiro é rigorosamente igual. Quando você tem uma abundância do capital, o valor dele cai, ou as taxas de juros caem. Você tem uma abundância maior desse capital, os bancos podem emprestar mais, há mais disponibilidade dele e, portanto, o custo do dinheiro, os juros, ele acaba caindo. Ou seja, foi um processo de intervenção governamental, de injeção de capital, em que os bancos centrais, comprando dívida pública, comprando depois na pandemia dívidas corporativas, mantiveram as taxas de juros em níveis ultra baixos. Em alguns países, como na Suíça, a taxa de juros chegou a ser menos 0,75. O Japão, que vem prolongando esse processo e inevitavelmente terá que subir num curto espaço de tempo a sua taxa de juros, mantém ainda em 0,1% negativa. É o único país do mundo que hoje ainda tem taxa de juros nominal negativa. Voltando aqui nos gráficos, veja na parte de baixo é o M2, ou seja, o dinheiro em circulação, depósito à vista e depósito a prazo nos Estados Unidos. A primeira flecha negra aqui, pretinha, ela mostra logo num processo. Depois da crise, as faixas em cinza no gráfico elas são períodos de crise americana, de recessão americana. Pois bem, depois da quebradeira no mercado americano em 2009, o que a gente viu foi um processo de aceleração de injeção de capital, ou seja, de 2009 até 2020, cresceu 7 trilhões mais ou menos o montante em circulação de dinheiro nos Estados Unidos. E o que a gente viu durante a pandemia, na segunda flecha preta aqui, a gente vê o mesmo 7 trilhões, mais ou menos, num período de 2 anos da pandemia que cresceu o M2 americano. Ou seja, o que antes tinha crescido basicamente em 10, 11 anos, cresceu em 2 anos. Muito mais dinheiro em circulação, uma enxurrada de dinheiro em circulação, jogou a taxa de juros
para zero ou próximo a zero nos Estados Unidos, como a gente vê novamente naquele gráfico da direita com a flecha vermelha. Ou seja, isso levou a um processo de dinheiro extremamente barato. E o que é esse dinheiro extremamente barato? Ele ativa um sistema de crédito, ou seja, ele incentiva um sistema de crédito. As pessoas, empresas tomam mais crédito porque o dinheiro está barato, mesmo que você não precisasse dessa dívida, você toma, porque você pode alocar esse capital em algum outro ativo que pode vir a ter um retorno maior. Você estimula o crédito, você estimula a demanda, você estimula a economia. Só que quando você tem esse capital em abundância e tão barato, e barato artificialmente, graças a essa injeção de capital, você faz com que esse dinheiro seja investido muitas vezes de forma errada. Você passa a ser menos responsável, menos diligente com essas alocações de capital. Muitos desses investimentos são mal feitos, são errados, mas como tem tanto dinheiro no momento, você não percebe. E você vai simplesmente alocando esse capital em diversas frentes. E a gente viu um processo de criação de unicórnios, empresas que ficavam bilionárias do dia para a noite, e aqui a gente vai começar a entrar no WeWork, que passaram a ser empresas extremamente valiosas, com valuations extremamente até bizarros, ou seja, métricas de análise do valor da empresa que passariam longe de períodos normais de pessoas alocando dinheiro nelas. Muitas delas não tiveram lucro nunca, inclusive tinham geração de caixa negativa e mesmo assim atraíam caminhões de dinheiro e passaram a ser empresas bilionárias, ou seja, os investimentos errados, não diligentes e até irresponsáveis, como nós falamos há poucos minutos atrás. Se olharmos aqui também o gráfico da zona do euro, a mesma coisa, a taxa de juros se manteve zero por muitos anos. E olha só a alta que começou pós-pandemia para corrigir os excessos que não foram só durante a pandemia. Lá foram excessos brutais, mas eles começaram numa década anterior, pós-crise dos Estados Unidos e pós-crise da quebra da Grécia, da Espanha, do mercado imobiliário em 2011, 2012. Ou seja, isso são correções de excessos praticados por alguns anos. A economia cobra seu preço e não é no curtíssimo prazo. No curtíssimo prazo dá a impressão que está tudo bem, quando não está. Mas uma coisa me chama a atenção. Em 2008, nós tínhamos aquilo que ficou conhecido como MBS, Mortgage Backed Securities. Ou seja, o que era isso? Por que eu vou trazer a crise de 2008? Parece que a gente não aprende com os erros e quando a crise passa, aquilo apaga da nossa memória e a gente acha que nunca mais ela vai acontecer. Não estou fazendo qualquer comparativo da crise de 2008 com a crise atual, ou até mesmo como foi, ou como serão as consequências, ou já está sendo as consequências dessa pandemia ou pós-pandemia e dessa década de dinheiro barato, artificialmente barato. Mas me parece que a gente não consegue interpretar a crise antes dela chegar. Temos que esperar a bomba estourar. Só para fazer uma comparação, em 2008, um dos grandes pilares da quebra do mercado imobiliário americano foi os chamados mortgage-backed securities. Basicamente, aqui nesse desenho, ele resume uma coisa bem simples. Pois bem, os bancos emprestavam para um indivíduo qualquer, para mim, ou nesse exemplo aqui, para o John, o banco empresta para o John, por exemplo, $150 mil, o John usa esse dinheiro para comprar uma casa. Só que ele emprestou para o John, emprestou para o fulano, para o Cicrano, para o Beltrano, para a Mariazinha, para o Bruno, para o outro, e os bancos, portanto, têm esse monte de hipotecas em que ele financiou a compra de vários indivíduos dentro da sociedade. E o que eles fazem? Empacotam todas essas hipotecas, fazem disso um pacote, esse é o Mortgage Backed Securities. Pegam esses pacotes como um todo e vendem, os bancos vendem e as pessoas compram, ou seja, investidores passam a comprar e eles passam a ter o risco da inadimplência dessas hipotecas. Ou seja, eu comprei a minha casa, o banco tem esse direito a receber esse empréstimo meu e de tantas outras pessoas. O banco empacota tudo isso, vende para outros bancos ou vende para fundos que, por sua vez, vendem até a pessoas físicas. E, portanto, o risco passa a estar diluído na sociedade dessas inadimplências
dessas hipotecas, que foi o que aconteceu. E quando o mercado estourou, obviamente todo mundo tinha esses títulos podres na mão e esses títulos podres acabaram valendo nada. E aí os bancos americanos sofreram totalmente intervenções do governo, passou a ser estatizado, onde eles compraram as ações e depois, enfim, devolveram e voltaram a ser o capital privado. Pois bem, o que eu quero dizer é que quando a gente tem uma bonança numa economia, a gente acha que aquilo vai durar para sempre. Fazendo um paralelo com a era do dinheiro barato que acabou, a mesma coisa. A gente falava aqui e parecíamos malucos quando a gente falava a era do dinheiro barato vai acabar, porque qualquer tipo de intervenção gera necessariamente um período mais inflacionário e os bancos centrais precisarão subir a taxa de juros para retirar esses excessos. E mais, essas empresas que não geram lucro e têm geração de caixa negativa ou não tem geração de caixa, não tem como elas valerem bilhões. O mercado cobra o seu preço e o pêndulo volta ao equilíbrio. Pois bem, é isso que aconteceu. Mas antes da gente continuar, eu deixo aqui o link da minha comunidade em que quem quiser e puder entrar vai ser muito bem-vindo. Semanalmente eu faço vídeos mais aprofundados de vários temas que estão na notícia semanal. A gente faz encontros ao vivo, online, mensais, encontros presenciais trimestrais, resenhas de livros, resenhas de filmes, personalidades importantes de diversas áreas que falam exclusivos para nós da comunidade. Então, o QR Code está na tela, o link está aqui, se inscreva e nos vemos lá semanalmente. Pois bem, voltando aqui ao WeWork. Então vamos entrar no histórico da empresa. Em 2019, ela lançou aquele prospecto para fazer o IPO, para emitir as ações na Bolsa Americana, tá? E, obviamente, lá em 2019 eu ainda não produzia conteúdo, mas eu vi esse prospecto e vi pessoas também agora fazendo a análise daquele momento, falando que foi extremamente exagerada a forma como eles falavam da empresa. Eles até falavam que era uma empresa de tecnologia, que tinham ali um propósito de mudar o mundo como um todo. Mas o modelo da WeWork era um modelo simples. Era de subalocação, ou seja, eles alugavam lajes corporativas e comerciais e alugavam para empresas ou indivíduos, ou seja, ele está sublocando aquelas lajes corporativas. Portanto, não me parece uma empresa de tech, parece um modelo bastante simples de negócio. Acontece que como o dinheiro era barato, abundante, as ações começam a subir, o efeito manada é impressionante. As pessoas começam a querer comprar porque o vizinho compra, porque leu no jornal que vai comprar, que vai subir, e aí você não faz análise econômica como um todo. Lembrando que se você pega a primeira pernada de alta, as pernadas de alta, ok. Se você sabe sair, perfeito. Normalmente as pessoas físicas acham que sempre vai subir mais e acabam tendo um tiro pela culatra e resolvem sair quando a coisa realmente degringola e você fala, não aguento mais o prejuízo. Então essa euforia, ela não dura para sempre. E a euforia do capital barato não dura para sempre. Inclusive foi desenvolvido na Apple TV, uma série que chama We Crash, que eu altamente recomendo, que é uma série que retrata até as maluquices dessa euforia com relação ao WeWork. Pois bem, em 2019, esse mesmo IPO que seria feito, ele foi cancelado. Os investidores não aceitaram aquele valor e não houve o IPO. Pois bem, aí entra uma outra figura controversa, Masayoshi Son, que ele é CEO do SoftBank, um alto investidor que financiou vários unicórnios e startups e elevou para 48 bilhões de reais o valor de mercado da WeWork, sem gerar caixa ou sem gerar lucro. 48 bilhões e algumas casas de análise falavam que isso poderia chegar a 60, 70 bilhões. Então, o que o WeWork fazia nesse modelo simplificado de subalocação que eu falei? Eles se endividavam no longo prazo, muitas vezes eles pegavam essas lajes que eles alugavam por um longo período de tempo, portanto eles tinham um contrato de longo prazo com o dono dessas lajes corporativas, eles pagavam muitas vezes preço acima do mercado para conseguir eliminar a concorrência, para sublocar esses ativos. Só que acontece que eles se endividavam no longo prazo e tinham um contrato de longo prazo e no curto prazo os contratos de sublocação tinham maior volatilidade, porque você aluga de curto prazo, simplesmente vem uma crise, as pessoas fecham a porta e vão embora e devolvem aquele imóvel. E, portanto, eles ficam com um contrato de longo prazo amarrado, pagando o aluguel muitas vezes mais alto do que o mercado e eles tinham uma volatilidade maior
nos inquilinos deles de curto prazo. E, obviamente, a pandemia evidenciou isso quando os escritórios ficaram vazios e o passivo da WeWork foi simplesmente aumentando. Então, veja que é um modelo simples e um modelo bastante controverso para valer esses bilhões. Pois em 2021, já no auge daquela maluquice do dinheiro barato, que parecia que aquilo nunca mais acabaria, e qualquer empresa levantava bilhões de dólares, inclusive a WeWork, aconteceu o surgimento das chamadas SPACs, Special Purpose Acquisition Company, ou seja, companhias de propósito especial de aquisição. O que elas faziam? Elas basicamente abriam capital na bolsa, essas SPACs, captavam dinheiro de investidores, o dinheiro era abundante, barato, lembra disso? Então os investidores menos responsáveis e menos diligentes com o dinheiro, porque o dinheiro era tão abundante, que você vai emprestando, vai alocando aonde pode ter possibilidade de retorno, uma vez que as taxas de juros nos Estados Unidos eram zero e no mundo todo também, em muitos lugares, negativo. Então você fazia diversificação dos investimentos sem ser muito diligentes com isso. Então essas SPACs captavam dinheiro, abriam capital na bolsa dessas SPACs, e aí só depois de abrir capital que elas iam ver aonde alocar esse dinheiro, quais empresas elas alocariam esse dinheiro, e aí sim buscavam abrir o capital dessas empresas que elas investiram. Se não conseguiam, simplesmente devolvia o dinheiro aos investidores. Então em 2021 elas levantaram bilhões de dólares, e em outubro de 2021 um SPAC comprou a WeWork e abriu o capital. Depois do IPO que falhou em 2019, em 2021 ela abriu o seu capital. Só que já valia 8,2 bilhões o IPO da WeWork, não mais os 48 bi de 2019. Então aqui a gente consegue ver o valuation da WeWork, ou seja, ela valia no auge dela 47, 48 bi ali em janeiro de 2019, no IPO foi valer 8,2 bi mais ou menos, e a gente vê uma empresa hoje que vale menos de 50 milhões de dólares com o pedido de falência, tá? E aí, em 2022, a gente vê o mercado corrigindo essas exceções. E aqui eu coloquei até uma matéria de 2023, agora do primeiro semestre, mostrando que as vacâncias nos escritórios dos Estados Unidos, na média, continuam no auge histórico. Isso complica, obviamente, mais o modelo da WeWork. Então vemos aqui nesse gráfico a taxa de vacância muito alta nas principais cidades americanas, tá? E, portanto, o óbvio chegou. Uma maior diligência com o capital, uma vez que agora você consegue alocar alocar na sua carteira títulos públicos americanos que te pagam 5% ao ano em dólar. A realidade bate a porta, como eu sempre falo. O pêndulo volta para o equilíbrio e a era do dinheiro barato acabou. Muita inadimplência, muitas empresas não aguentando pagar mais a dívida que contratou naquele momento, ou quando eles vão rolar a dívida, agora tem que tomar um novo empréstimo a um custo muito mais alto, e, portanto, as empresas, os investidores, as pessoas físicas passam a ser mais diligentes com seus investimentos e muito mais responsáveis, tendo agora um concorrente brutal direto. Os títulos públicos americanos remunerando 5% ao ano em dólar. Então, seguimos vendo durante as crises, ou melhor, pré-crises, investidores irresponsáveis financiando projetos e empresas sem solidez. Vimos investidores de sucesso, empresários de sucesso, em qualquer lugar do mundo, errando brutalmente nas suas alocações. Errar faz parte, mas analisar que uma taxa de juros zero em um processo que levaria à inflação em algum momento, como se aquilo fosse durar para sempre, me parecia um tanto quanto irresponsável. Só que no auge da euforia, todo mundo quer dar retornos fáceis. E as pessoas cobram por esse retorno fácil do seu dinheiro sem saber os riscos que estão tomando. A lição que fica é, mais uma vez, quando a euforia é demais, atenção, acenda a luz amarela, entenda o ciclo econômico. Não sabemos quando a crise chega, mas ela é certa que ela chega. E quanto mais a gente vai empurrando para debaixo do tapete, maior a chance da crise ser maior ainda. Isso é um ciclo de mercado. E quanto mais interferência você tem, mais você deixa o dinheiro barato por conta de intervenções governamentais, mais você estimula investimentos que tendem a ser errados, tendem a ser eufóricos, e quando a maré baixa, a gente vê quem realmente está nadando pelado. E que, cada vez mais, a gente precisa chegar no abismo, esperar a bomba estourar para aprender. Só que o ciclo ele é perverso.
quando a euforia vem novamente, a gente acha que vai durar, a gente exige retornos interessantes ou acima da média com o nosso capital, mas quando a bomba estoura, falamos que a gente não entendia bem o processo. Novamente, nos deparamos com a realidade batendo a porta. E o ciclo econômico que a gente está agora, na minha opinião, como eu falava antes, para uma próxima década, é de um processo inflacionário maior e de uma taxa de juros estruturalmente mais alta. Isso também gera oportunidades, mas vale sempre uma atenção, principalmente com as empresas que naquela época não geravam caixa, não geram lucros e muitas delas até hoje ainda estão sobrevivendo, mesmo que a conta-gotas ou respirando nas máquinas, através de injeções de capital, que elas diminuíram, mas ainda não cessaram. Vale uma atenção, vale entender o ciclo econômico.